Bem-vindo ao O Relator Sombrio. Esta é a parte 2 da nossa série sobre casos ocorridos em presídios do Brasil. Hoje, vamos atravessar mais 3 episódios onde a violência virou método e recado. A madrugada dos 33 em Monte Cristo, Boa Vista, RR 2017. O massacre do Carandiru, São Paulo, SP 1992. E um bônus necessário, o Complexo de Pedrinhas, São Luís, MA 2013-2014, onde decapitações e vídeos viraram instrumento de poder faccional. Vou mostrar como os corredores e gargalos decidem quem vive, porque o fogo e a lâmina comunicam domínio e onde o Estado falha quando chega depois da mensagem. Se você quer investigação direta, inscreva-se agora, ative o sininho e vem comigo para a parte 2. A madrugada de 6 de janeiro de 2017 começou como todas as outras em Boa Vista. Quente, quieta, com o vento seco empurrando o pó pela estrada da penitenciária agrícola de Monte Cristo, PAMSE. Dentro do complexo, porém, o silêncio era só a pele da água. Um dia antes, o Brasil inteiro havia assistido à barbárie no Compage, em Manaus. Quando uma guerra de facções pega fogo numa ponta da Amazônia, a fagulha procura combustível na outra. Roraima já estava saturada. Superlotação, galerias controladas informalmente, agentes em número insuficiente, cadeados cansados e um mapa invisível de lealdades que definia quem podia dormir sem sapato e quem dormia de olho aberto. A contagem de corpos, 33, viraria manchete pela manhã. Mas números não explicam a arquitetura do terror. O que antecedeu o massacre foi a combinação clássica. Rumor de cobrança por afrontas antigas, movimentação anormal em determinados pavilhões, bilhetes codificados interceptados tarde demais, visitas que saem deixando uma frase curta e gelada. Monte Cristo tinha as condições perfeitas para a detonação. Galerias conectadas por corredores estreitos, gargalos onde 3 homens com vergalhões param 20, celas com ventilação precária, que transformam fumaça em parede, pátios que servem de palco para a pedagogia da violência. E, como sempre, a rotina, esse governo real do presídio, nas mãos de quem impõe regra com medo. O estouro veio como costumam vir as rupturas em presídio. Não com um único grito, mas com vários estalos ao mesmo tempo. Cadeados estourados, trancas forçadas, barras arrancadas das camas e transformadas em lanças, extintores virados, colchões arrastados para virar barricada e logo depois alimento de fogo. A primeira missão de um ataque coordenado é cegar o inimigo, cortar o fluxo, quebrar a comunicação, confundir os eixos. Em Monte Cristo, isso significou tomar rapidamente as bocas de corredor que ligavam uma ala à outra e neutralizar os homens-chave do pavilhão rival antes que conseguissem reagrupar. A segunda missão é ensinar. Ensinar, na gramática das facções, é executar de modo exemplar. A madrugada então ganhou uma coreografia cruel. Grupos pequenos e rápidos, rostos cobertos por camisetas rasgadas, se deslocaram por corredores abafados, abrindo caminho com vergalhões, facas artesanais, barras de ferro afiadas na pedra. Quem caía na primeira esquina, caía sem tempo de entender. Líderes identificados foram separados e levados a pontos de exposição no pátio. Ali, a liturgia do medo se cumpriu com a frieza de quem já tinha visto e feito aquilo antes. Ajoelha, mãos na cabeça, rosto no chão. Olha para mim, olha para lá, filma. Em presídio, a violência não mata só um corpo, ela escreve um recado. E recado precisa circular. Dentro de Monte Cristo, circular era gritar e mostrar. Fora dele, era gravar e mandar. A decapitação voltou a ser método, não descontrole. O corpo sem cabeça reorganiza a hierarquia com um gesto. Em segundos, a notícia transpôs grades e muros por celulares clandestinos. Correu em áudios, em vídeos curtos, virou rumor nas esquinas de Boa Vista, depois manchete. Enquanto isso, em alas onde o ataque não tinha sido total, o pavor fez seu trabalho.
celas empilhadas de homens batendo na grade, pedindo para ser transferidos para qualquer lugar. Gente tentando derrubar portas emperradas com o ombro, outros montando barricadas de beliche e papelão como se papelão detivesse ferro. Em algumas celas, o fogo foi aceso para forçar o inimigo a recuar. Em outras, o fogo foi o que restou para confundir e sufocar. Nos postos de vigilância, agentes exaustos acionaram protocolos que nunca são tão rápidos quanto a realidade exige. Rádio, ligação, confirmação do efetivo, acionamento de choque e bombeiros, ambulâncias na portaria, helicóptero em sobrevoo. Cada minuto vale diferente quando, do outro lado da parede, alguém joga com o tempo como arma. Havia dilemas. Entrar sem leitura completa do quadro poderia multiplicar cadáveres, não entrar consolidaria a aula dos dominantes. A negociação, esse teatro necessário, começou. Interrompam, rendam-se, garantimos integridade, lideranças serão transferidas. Quem vence não fecha a cortina no meio do ato. E ali a vitória do momento ainda pedia mais cenas. A geografia da morte em Monte Cristo seguiu a lógica dos gargalos. Em cruzamentos de corredor, corpos alinharam como se alguém desenhasse um mapa com sangue. Em cantos escuros, restos de colchão queimado grudaram no chão. Havia celas em que o ar tinha acabado, e homens jaziam com camisetas amarradas ao rosto, joelhos encolhidos, como se a posição fosse devolver oxigênio que não existia. Em outra ala, uma fila improvisada de inexistências. Gente abatida com golpes sucessivos, organizada depois como inventário macabro. O cheiro, plástico, fumaça fria, ferro, suor, grudou na pele de quem entrou para conter e na língua de quem, anos depois, tentou contar. Quando a tropa tática finalmente cruzou o limiar, a briga já estava nos estertores. Houve resistência pontual, lanças improvisadas avançando de trás de portas semi-abertas, pedras e barras arremessadas de cima de beliches, ameaças de incendiar mais um setor se a polícia insistisse. A contenção veio dura e rápida. Granadas de efeito moral, gás, escudos, cacetetes. O objetivo não era vencer ninguém. Era congelar o quadro, separar facções, impedir a colheita de mais corpos. A cada corredor liberado, um inventário. A cada cela aberta, uma aposta. Aqui tem vivo? Às vezes tinha. Muitas vezes não. A cifra oficial, 33 mortos, saiu em coletiva que não conseguiu esconder o cansaço na voz dos porta-vozes. Números em catástrofes prisionais têm gramática própria. Começam provisórios, viram parciais, estabilizam em oficiais. Para as famílias, cada palavra dói igual. Na portaria, gente com sobrenomes repetidos segurava papéis com listas escritas à mão, nomes riscados e reescritos. Telefones de parentes, CPF, RG, qualquer coisa que aproximasse um corpo de uma história. O rito é sempre desumano. Volte mais tarde. Ainda não temos a confirmação. Aguarde a lista no mural. Do lado de fora, jornalistas contavam o que dava para contar e engoliam o que não dava para engolir. Por que Monte Cristo aconteceu? Porque tudo estava pronto para acontecer. A economia do crime irrigava o cotidiano. Quem dorme onde, quem come quando, quem pode usar o telefone do setor, quem paga por proteção, quem fica exposto no banho de sol. O Estado aparecia como zelador eventual de calamidades. Chegava com sirene, drone, coletiva e promessa. Entre uma calamidade e outra, a cadeia era administrada por quem impunha regra com medo. Some-se a isso a superlotação que transforma qualquer rixa em incêndio e a rivalidade transnacional, PCC de um lado, vínculos locais e alianças do outro. E o resultado tende a repetir-se. Manaus ensinou na véspera, Roraima replicou na madrugada. A resposta veio nos pronomes de sempre: remanejamento, reforço, rigor. Transferências de lideranças para presídios federais. Terapia de choque que, às vezes, desorganiza um barril e espirra pólvora em outro. Afastamentos de direção, necessários, mas incapazes de sozinhos mexer na engrenagem que dá poder a quem controla o cotidiano. Anúncio de obra, que dependem de orçamento, licitação, calendário político
e da paciência de uma opinião pública que só olha quando a câmera treme. Investigação interna e externa, que mapeiam falhas, identificam conivências, responsabilizam alguns e se perdem aqui e ali, na mesma rede de interesses que alimenta a cadeia. Para os sobreviventes, Monte Cristo não acabou quando os escudos foram guardados. O corpo arquiva ruídos. Qualquer porta batendo forte vira alarme. Qualquer cheiro de borracha queimada devolve a noite. Qualquer corredor escuro vira corredor de presídio. O pesadelo é didático. Faz o homem ensaiar a própria morte repetidas vezes, empilhado com lembranças que não pedem licença. Agentes também não saem ilesos. Plantões longos demais, imagens coladas na retina, famílias se acostumando com um olhar que demora a voltar para a mesa do jantar. No papel, as boas práticas sugerem acompanhamento psicológico. Na prática, o Brasil não costuma ter tempo, nem orçamento, para curar as feridas que não sangram para a câmera. Monte Cristo também ensinou método. Para quem estuda segurança, a sequência virou manual. 1. Neutralize rápido o núcleo adversário. 2. Segure os gargalos. 3. Use fumaça, fogo para dividir e sufocar. 4. Execute exemplarmente para comunicar. 5. Resista o suficiente para a mensagem correr. 6. Recue quando o Estado concentrar força. Esse passo a passo circula entre facções como lição aprendida e entre gestores sérios como alerta de que governar presídio é governar o cotidiano, não a manchete. Sem mapas atualizados de vínculos e inimizades, sem separação rigorosa de rivais, sem controle físico de portas, sem tecnologia que impeça celulares e armas de circularem, sem gente suficiente e treinada, a próxima madrugada já está no calendário. Só não sabemos a data. Nada disso absolve ninguém. Só desloca a pergunta. Em vez de como foi possível, o honesto é: por que seguimos oferecendo as mesmas condições para que seja possível de novo? A resposta passa por política criminal que não seja só vingança, por coragem para enfrentar a máquina de lucro que transforma preso em mercadoria, por investimento contínuo e transparente, por quebrar o elo que liga a rua à cela e da cela volta à rua, por responsabilização efetiva de quem manda matar de dentro e de quem lucra do lado de fora. É chato, é caro, é lento, e é a única saída conhecida que não depende de milagre. No fim da manhã, o sol de Boa Vista já secava a água misturada à cinza no chão do pátio. A equipe de limpeza empurrava rodos como quem varre um pesadelo. No ar, ainda o gosto metálico que fica depois do fogo. Na portaria, alguns nomes foram confirmados. Outros ficaram pendurados na palavra investigação. A cidade tentou seguir, porque cidades tentam, mas Monte Cristo ficou como cicatriz coletiva. Fica no vocabulário, madrugada dos 33, nas conversas sussurradas, nos relatórios arquivados, nas promessas refeitas. Fica, sobretudo, na lição cravada sem poesia. Enquanto o cotidiano do presídio for governado pelo medo e pelo dinheiro do tráfico, a madrugada é território de facção. E território de facção não respeita calendário, só oportunidade. Antes de virar sinônimo de massacre, Carandiru já era uma cidade murada. A Casa de Detenção de São Paulo, cravada na Zona Norte, acumulava décadas de superlotação, autogestão criminosa, corredores onde o Estado aparecia só para contar cabeças e trancar cadeados. Ali, o cotidiano tinha regras próprias. Quem dorme onde, quem tem água, quem atravessa tal corredor sem morrer. Guardas sabiam, presos sabiam melhor. Em 2 de outubro de 1992, essa cidade paralela acordou no modo costumeiro. Barulho de ferro, água fria, fila para comida. E adormeceu, tarde, sob um silêncio que nenhum presídio deveria ouvir. O silêncio depois de 111 mortos. Tudo começou com uma briga que em qualquer cadeia superlotada podia virar nada, ou virar estopim. O pavilhão 9, o mais tenso da detenção, foi o palco. Discussões de corredor, cobrança de dívidas,
disputa por minúsculos privilégios se misturaram a boatos sobre uma quebra iminente. Quem vive sob fumaça aprende a farejar fogo. Em minutos, portas batiam mais forte, grades eram sacudidas e a notícia correu de cela em cela como sopro de gasolina. Deu ruim. O que poderia ter sido contido ali, por uma engenharia carcerária que o Brasil nunca levou a sério, se alongou no tempo e no rádio. A administração acionou a polícia militar. Do lado de fora, a PM montou seu ritual. Efetivo, escudos, armas, munição não letal e letal. Ambulâncias em prontidão, a lógica do cerco. Do lado de dentro, o pavilhão 9 era um baralho embaralhado. Gente com medo misturada a gente pronta para confronto. Líderes tentando organizar recuos e avanços. A gente sem lastro para atravessar a massa e impor autoridade. A negociação foi, como sempre, tateante. Rendam-se, desçam, entreguem facas artesanais, não haverá represália. A cadeia conhece promessas, acredita em poucas. Horas escorreram. Em presídio, cada minuto acumula tensão como água represada. Lá embaixo, improvisavam-se barricadas com beliches e portas arrancadas. Lá fora, oficiais reuniam-se em volta de mapas, definiam entradas, contavam degraus, estudavam eixos de tiro. A decisão que redesenha o destino veio com peso de doutrina: entrar para retomar o controle. O verbo retomar pressupõe que ele ainda existia em algum lugar. Naquela tarde, o que houve foi a suspensão do controle e a substituição dele por força. A tropa entrou pelo pavilhão 9 como uma frente fria. A coreografia tática ocupou escadas, galeria, passarelas, o som de botas no concreto, gritos de ordem, estouro de portas, a vibração metálica das grades. Quem já esteve em corredor estreito sob tiro sabe, o ouvido toca antes de a mente entender. Presos correram desordenados. Alguns tentaram se refugiar nas celas, outros ergueram braços. Houve quem levantasse camisetas brancas, quem ficasse de joelhos. O labirinto, porém, não perdoa. A direção de fuga vira armadilha quando o fluxo de homens encontra um funil. O que se seguiu na memória dos sobreviventes e nos laudos posteriores foi uma sequência que o Brasil levaria anos para tentar aceitar. Tiros dentro de celas, tiros de cima das passarelas para baixo, tiros a queima-roupa. A cada curva, um corpo. Não houve refém para justificar a linguagem de urgência. Não houve policial caído e, portanto, não houve reação à bala que explique o volume de fogo. Houve, sim, uma tomada à força de um pavilhão com milhares de homens comprimidos e sem saída, onde o comando de parar e o comando de atirar jogaram no mesmo tabuleiro e quem perdeu foram 111. O pátio interno virou necrotério improvisado. Corpos alinhados, rostos cobertos, números marcados em pedaços de papel. Em algumas celas, o sangue desceu pelos ralos como se o prédio tentasse engolir a própria culpa. Quem sobreviveu carregará para sempre ruídos específicos, o estampido seco que faz eco num túnel de concreto, o estalo de portão que começa como ferro e termina como tiro na cabeça, o cheiro híbrido de pólvora, suor e urina. Agentes, médicos e poucos funcionários aptos a caminhar naquele chão aprenderam naquela tarde o horror de apontar para um corpo e dizer mais um. Do lado de fora, o Brasil girava em outro ritmo. Sexta-feira, cidade ansiosa para o fim de semana, rádios tocando música, TVs com a pauta normal. Até que as primeiras notícias romperam a superfície. Intervenção no Carandiru. Helicópteros mostravam a massa de concreto, ambulâncias indo e vindo. As famílias começaram a chegar. A porta do presídio, sempre cenário de humilhação, virou tribunal da espera. Mulheres com nomes rabiscados em papel, mães repetindo, ele não estava na briga, irmãos pedindo, só me digam se ele está vivo. A palavra lista assumiu seu papel perverso de sempre, prometer alívio e entregar a morte. A contagem oficial estabilizou em 111 presos mortos, 0 policiais. Esse 0, repetido em coletivas, caiu como pedra. Para quem conhece a dinâmica de confrontos, a ausência de feridos à farda,
frente ao número de corpos do outro lado, não define culpa por si só, mas define roteiro. Quem tinha arma e quem tinha corredor. Quem podia recuar e quem não podia. Quem decidiu o tempo de parar e quem só entendeu que acabou quando o barulho cessou. O Estado naquela tarde falou grosso. A justiça, nos anos seguintes, falaria baixo, às vezes invertendo, às vezes balbuciando. A primeira onda de explicações oficiais veio com a gramática do restabelecimento da ordem. Falou-se em rebelião incontornável, em legítima defesa, em risco elevado. Os corredores, contudo, contaram outra história. Muitas execuções dentro de celas, tiros em homens desarmados, excesso de força que transbordou qualquer protocolo. Perícias mapearam trajetórias de projéteis, sustentaram versões, contestaram outras. O massacre entrou no vocabulário do país com um nome curto e um número comprido, Carandiru, 111, e nunca mais saiu. Depois do sangue, vieram as décadas. Processos correm em outra velocidade. Houve denúncia, houve julgamento de comandantes, houve condenação histórica e reviravoltas. Um dos rostos centrais do episódio, oficial de alta patente presente na operação, virou símbolo, para uns da mão firme, para outros do fracasso civilizatório. Foi condenado anos depois em tribunal do júri por comandar operação desastrosa e letal. Recorreu. A condenação foi anulada. Morreu assassinado em circunstâncias nunca plenamente resolvidas, como se o país precisasse encerrar a biografia daquele nome por vias tortas. Anos adiante, vieram júris de grupos de policiais, longos, emocionais, com sentenças pesadas anunciadas sob aplausos e lágrimas. E mais adiante ainda, anulações em cortes superiores, decisões reformadas, volta à estaca zero, idas e vindas que comunicaram para muita gente o mesmo recado. A justiça não sabe o que fazer com o dia em que a farda entrou e o Estado falhou. No meio dessa roda, os sobreviventes continuaram existindo. O verbo certo é esse: existir. Muitos saíram da detenção anos depois, com a noite presa no peito. Outros morreram na rua, anônimos, como se uma bala tivesse atravessado o tempo. Alguns escreveram, outros deram entrevistas, poucos conseguiram transformar a lembrança em algo que não os matasse aos poucos. A cultura brasileira, por sua vez, mastigou o massacre de diferentes modos: livros, filmes, reportagens, músicas. A obra mais famosa, assinada por um médico que atendeu presos durante anos ali, descreveu a anatomia de um presídio como organismo vivo, com artérias entupidas, órgãos necrosados, dores crônicas, e expôs, caso alguém ainda duvidasse, que Carandiru não era um ponto fora da curva, mas o desenho honesto de uma política penal que terceiriza o cotidiano e só aparece para fechar a conta. É preciso entender o pavilhão 9 como geografia. As passarelas elevadas permitiam domínio visual e de tiro. As celas apertadas transformavam qualquer avançar em enfileirar alvos. A superlotação removia a variável espaço de manobra. Quem estuda tática sabe: ambiente define resultado. Ali, ambiente e decisão se casaram para produzir inevitabilidade, não da morte, mas do número. A ausência de reféns, lembrada ad nauseam, desmonta uma das justificativas habituais para o emprego de força letal sem gradação. Quando não há um inocente sob a mira, o protocolo muda. Negociar, isolar, cansar o oponente, entrar em ondas coordenadas, usar letalidade como último degrau. Em 2 de outubro, os degraus foram saltados. Mas havia facas artesanais, havia risco para a tropa. Sempre haverá em presídio. E a doutrina existe justamente para calibrar esse risco sem transformar o inimigo em alvo total. A desproporção não se mede só pelo calibre da arma, mas pelo cenário. De um lado, homens encurralados; do outro, homens equipados, com superioridade de posição e decisão. A aritmética moral que decorre desse quadro não é confortável para ninguém de farda decente. E houve na PM e fora dela quem a encarasse com vergonha e tristeza.
Porém, instituições também têm instintos de autopreservação. Quando pressionadas, enrijecem. Carandiru expôs o ponto de ruptura, a hora em que preservar a corporação valeu mais que preservar a verdade. Do ponto de vista político, o massacre virou bandeira de todos os lados. Para uns, prova de que bandido bom é bandido morto. Para outros, evidência de que o Estado, quando mata sem critério, produz mais crime e mais dor. Entre extremos, quem trabalhava no sistema penitenciário sabia do óbvio. Nada daquilo era inesperado. Há anos, Carandiru era a caixa de ressonância de tudo o que a cidade não queria encarar. Miséria, racismo estrutural, política de drogas que alimenta a prisão de varejistas e preserva grossistas, abandono médico, corrupção miúda e grossa, rotinas operadas por quem tem medo de morrer no plantão. Em 2 de outubro, o Brasil apenas colheu o que plantou. O que mudou depois? Carandiru, como prédio, foi abaixo. O Parque da Juventude nasceu, com pistas, árvores, alunos. O gesto urbanístico é potente e simbólico. Erguer vida sobre a pedra do luto. Mas símbolo não substitui estrutura. O sistema penitenciário paulista seguiu grande, industrial, com unidades superlotadas e problemas crônicos. A disciplina endureceu. O controle formal cresceu. As facções, paradoxalmente, também se organizaram melhor, em circuito que liga cela a bairro. O país, tempos depois, veria outras tragédias prisionais, em outros CEPs, repetindo gramáticas: Manaus, Boa Vista, Altamira. A lição que Carandiru gritou, o Brasil ouviu. Aprender, nem sempre. Há uma imagem entre tantas que resume a falha. Homens deitados no chão do pavilhão, mãos na nuca e um corredor de botas ao lado passando. Ali havia possibilidade de escolher. O massacre, mais que a soma de ações individuais, é a fotografia dessa escolha institucional, a de atravessar a linha que separa retomar controle de aula de poder por meio da morte. Quando o Estado ensina por bala, aprende-se pouco, e nada de bom. No plano humano, o rastro é incalculável. Cada um dos 111 tinha nome, rosto, história. Alguns com delitos graves, outros com delitos pequenos, muitos à espera de julgamento. Quase todos pobres, quase todos sem advogado que conhecesse o telefone certo para ligar. As famílias envelheceram num único dia. As crianças ficaram adultas em uma noite. A cidade aprendeu a pronunciar Carandiru, com a mesma naturalidade com que pronuncia um estádio ou um parque, como se a palavra, repetida 1000 vezes, perdesse a aspereza. Não perde. Cada repetição raspa. Se é preciso encerrar, que seja sem consolo fácil. Carandiru não foi erro isolado nem destino. Foi decisão, foi método. Foi a convergência tóxica de uma política penal que aceita a barbárie cotidiana, de um comando que autorizou a escalada, de uma arquitetura que favoreceu o massacre, de uma cultura que naturaliza matar quem já está vencido. Derrubar o prédio não derruba o padrão. Processar meia dúzia não reescreve a doutrina. Fazer um filme não substitui política pública. O único antídoto conhecido, chato, caro, lento e sem glamour, é governar o cotidiano, reduzir superlotação de verdade, treinar gente de verdade, separar inimigos com rigor, criar protocolos que não virem enfeite, responsabilizar rápido e com justiça quem viola a regra, dar ao preso o que a lei manda, nem mais nem menos, e manter o Estado presente antes da sirene. No 2 de outubro de 1992, o Brasil perdeu mais do que 111 vidas. Perdeu uma oportunidade de escolher um outro caminho. Ainda dá tempo? Sempre dá, até que não dê mais. O nome Carandiru permanecerá como farol invertido. Ilumina não para guiar, mas para lembrar onde não devemos voltar a entrar do mesmo jeito. Se um dia o país conseguir dizer que aprendeu, será porque já não será necessário repetir a lição com sangue. Até lá, o som que ecoa do pavilhão 9 segue aqui entre o ouvido e o peito, como uma pergunta que não se apaga. Quantas vezes mais o Estado precisará matar para descobrir que matar não governa nada?
Antes de estourar na TV com imagens que o país jamais esqueceria, o complexo penitenciário de Pedrinhas já era um mapa de rachaduras, superlotação crônica, pavilhões lotados além do dobro da capacidade, facções rivais disputando corredores como fronteiras, agentes em número insuficiente, rotinas terceirizadas a quem impunha ordem pelo medo. Em São Luís, todo mundo sabia. Quando um boato atravessava os muros de Pedrinhas, a cidade prendia a respiração. O presídio não era um lugar fora. Era um órgão doente ligado por veias a bairros, rotas, ônibus, escolas, comércio. Em 2013, o organismo entrou em falência múltipla. Os protagonistas internos tinham nomes e métodos. Grupos locais como o PCM, Primeiro Comando do Maranhão, e o Bonde dos 40 ajustavam alianças conforme a maré, às vezes ecoando gramáticas de comandos nacionais, às vezes agindo com autonomia brutal. O tabuleiro era simples de entender e difícil de governar. Quem domina o corredor certo manda no pátio. Quem manda no pátio controla o banho de sol, o telefone do setor, a entrada de comida, a proteção e cobra por isso. O Estado, que aparece apenas para trancar e contar cabeças, não governa nada. Administra a aparência do controle até o próximo estalo. Os sinais vieram antes do estrondo. Transferências mal cronometradas puseram inimigos lado a lado. Rumores de acerto de conta circularam em bilhetes e recados sussurrados na visita. Inspeções apontaram o óbvio: celas superlotadas, trancas frágeis, portas que não fechavam direito, e desapareceram na poeira de relatórios. Quando os primeiros confrontos eclodiram, seguiam a cartilha que vimos em outras tragédias. Assaltos a corredores para tomar passagens, quebra de cadeados, barricadas de colchões para retardar o avanço rival, fogo para separar e confundir. O objetivo, como sempre, e além de vencer no micro, era comunicar poder. A violência se tornou aula, com plateia dentro e fora. Foi em Pedrinhas que o Brasil assistiu, no celular e na TV, a execuções filmadas com a frieza de quem sabe o valor simbólico de um gesto. Decapitações reapareceram como linguagem de domínio, não apenas eliminação do adversário, mas apagamento público da liderança do outro lado. O recado circulava em tempo real por aparelhos clandestinos, atravessava os muros, virava meme macabro, manchete, combustível para pânico e político oportunista. A imagem ali governou. Se o poder precisa de plateia, a internet transformou o pátio em palco nacional. A cadeia não ficou contida na cadeia. Em janeiro de 2014, São Luís sangrou na rua. Ataques coordenados atingiram ônibus. Um deles foi incendiado com passageiros dentro. Das vítimas, uma criança. Ana Clara, 6 anos, morreu dias depois, queimaduras profundas. O que começou como disputa por corredores e liderança em Pedrinhas repercutiu como terror urbano. Ordens saindo pelas frestas do presídio, executores na rua cumprindo operações com precisão e crueldade. A cidade aprendeu, da maneira mais dolorosa, que o regime de poder do crime organizado irrigava a vida cotidiana e que Pedrinhas era o coração dessa irrigação. Dentro dos muros, a sequência logística da barbárie se repetia. Um grupo avançava, neutralizava líderes rivais, ocupava gargalos, dividia alas com fogo e fumaça e executava exemplos em pontos de visibilidade, pátios, escadas, eixos centrais. Em presídio, fumaça é arma, cega, desorienta, sufoca e, sobretudo, divide, cria uma parede viva entre atacantes e defensores. A inexistência de portas seguras e travas confiáveis transformou celas em jaulas e corredores em armadilhas. A cada onda de violência, o Estado reagia com entradas táticas tardias, transferências feitas às pressas, trocas de direção e a promessa, sempre a promessa, de reforço estrutural. A dimensão do desastre atraiu o Brasil inteiro. Força Nacional, Ministério da Justiça, Conselho Nacional de Justiça, Defensoria, Ministério Público, OAB. Uma caravana institucional percorreu corredores chamuscados, pátios com marcas de sangue já lavadas,
alas onde o ar ainda tinha cheiro de plástico queimado. Relatórios foram produzidos aos montes. Insuficiência de efetivo, ausência de separação rigorosa de inimigos, superlotação crônica, inteligência desconectada da rua, celulares circulando livremente, corrupção miúda e grossa. O diagnóstico não surpreendeu ninguém que já pisara ali. O espanto foi da opinião pública, que enfrenta o inferno apenas quando ele transborda. Pedrinhas também se tornou caso internacional. Entidades de direitos humanos acionaram instâncias interamericanas, cobrando medidas cautelares para proteger a vida e a integridade dos presos. O Maranhão, sob holofotes, anunciou obras, novos presídios, bloqueadores de celular, separação por perfil, reforço de agentes e protocolos para visitas, revistas, atendimento jurídico e saúde. Uma parte saiu do papel, outra esbarrou em orçamento, licitação, burocracia e principalmente na força estrutural do problema. Um sistema que prende muito e mal, sem governo do cotidiano. Porque o segredo sujo de qualquer crise prisional é esse: governar o cotidiano. Quem define horário de banho de sol, quem dorme onde, quem circula por qual corredor, quem atende a visita primeiro, quem usa o telefone, quem paga por proteção. Se não for o Estado com gente suficiente, treinada e respaldada, será a facção, e a facção cobra em moeda de medo. Em Pedrinhas, por muito tempo, as rotinas ficaram sob o jugo de quem tinha vergalhões, celulares, dinheiro e influência para cooptar. A polícia entrava na calamidade. Nos intervalos, os gestores do pátio eram outros. A geografia do complexo favorecia o efeito dominó. Corredores longos com pontos de estrangulamento permitiam que 3 homens segurassem 20. Pátios abertos viravam palco para demonstrações de força. Celas sem controle individual impediam contenções cirúrgicas. Guaritas sem visão total criavam pontos cegos. Quando uma crise estourava, faltava leitura em tempo real. Mapa de quem é quem, onde está, com quem briga, quem pode ser deslocado sem provocar uma guerra dentro da guerra. A improvisação virou método. E método, nesse caso, é sinônimo de perda de controle. Os números que circularam entre 2013 e 2014 contaram parte da história. Um rastro de mortos dentro e fora, rebeliões, fugas, operações varrendo bairros, ônibus queimados, escolas fechando mais cedo, comércio baixando portas. O medo virou rotina. Em bairros específicos, a regra era clara: depois de tal hora, ninguém sai. Em tal linha, não pega ônibus. O efeito psicológico sobre a população, especialmente as famílias de presos e de agentes, foi devastador. De um lado, mulheres dormindo na calçada da portaria, com nomes escritos em sulfite, esperando listas que nunca são definitivas. De outro, agentes atravessando noites com o ouvido viciado em estalos. Qualquer batida de porta é alarme, qualquer cheiro de borracha queimada devolve a noite da última entrada tática. Do ponto de vista político, Pedrinhas virou símbolo, usado por todos. Para uns, prova de que tem que entrar e acabar com tudo. Para outros, evidência de que entrar atirando produz cadáver, não governo. Entre slogans, a constatação dura: sem reduzir superlotação, sem separar inimigos de forma rigorosa e estável, sem cortar o fluxo de celulares, armas e dinheiro, sem inteligência conectando cadeia e rua, sem equipes suficientes e qualificadas, sem responsabilização rápida de mandantes internos e externos, o presídio volta ao ponto de ebulição, com data a confirmar. Após o choque, o Maranhão expandiu vagas, reformou estruturas, instalou bloqueadores, ampliou efetivo e anunciou um novo desenho de gestão. Houve melhoras, incidentes mais contidos, redução de grandes massacres em sequência, mais presença institucional, mais fluxo de informação com o judiciário, para evitar presos amontoados aguardando audiência por meses. Mas a memória não se varre com Karcher. Pedrinhas ficou na psique coletiva como metáfora do abismo, o lugar onde a imagem da barbárie saltou do celular e sentou no sofá da sala do país. O que Pedrinhas ensinou? Que a imagem governa,
que decapitações filmadas não são excesso, são política de comunicação de facção. Instrumento para quebrar moral interna, furar o bloqueio da indiferença externa e negociar com medo. Que fogo e fumaça são ferramentas táticas tão eficientes quanto barras e facas artesanais. Que gargalos decidem guerras. Que transferência mal planejada é gasolina. Que o Estado que só aparece na coletiva já perdeu o turno mais importante, o das rotinas. O que Pedrinhas não ensinou, porque o Brasil prefere esquecer, é o custo de governar direito. Gente suficiente por turno, treinamento contínuo, tecnologia que funcione, portas, travas, câmeras, bloqueio real de sinal, mapas vivos de vínculos e inimizades, separação lógica, perfil, risco, facção. Mantida com rigor, processos judiciais andantes, para não lotar o que já está cheio. Sanção certa e célere para agentes e gestores que vendem o cotidiano à facção. E responsabilização de quem manda. Matar de dentro e de quem lucra de fora. É chato, é caro, é lento, e é o único caminho que não depende de milagre. No fim, Pedrinhas é menos um caso e mais um espelho. Ele devolve ao Brasil a imagem de um sistema que terceiriza o governo do dia a dia e finge surpresa quando a calamidade vira manchete. Em 2013 e 2014, São Luís viu a cascata completa. Corredores tomados, execuções para ensinar, vídeos que governam, cidade atacada como extensão do pátio. Anos depois, parte do incêndio foi contido. A pergunta que sobra, a única honesta, é se aprendemos o bastante para manter a água correndo antes da próxima fagulha. Porque quando a fagulha cai, a cidade inteira descobre que Pedrinhas nunca esteve longe. Ele sempre esteve ligado. E continua. Chegamos ao fim desta série. 6 casos em presídios do Brasil desmontados peça por peça. Compage, Alcaçuz, Altamira, Monte Cristo, Carandiru e Pedrinhas. O padrão ficou claro. Superlotação crônica, corredores e gargalos dominados por facções, fogo e lâmina como linguagem de poder e Estado que reage depois do recado. Agora é sua vez de decidir o próximo passo do canal. Qual desses 6 merece virar minissérie com cronologia visual, mapas interativos, documentos e entrevistas? Deixe nos comentários. Se este trabalho te fez enxergar além da manchete, dá o like, compartilha e inscreva-se no O Relator Sombrio. O próximo especial traz comparativos entre os 6 casos e as rotas para evitar que a história se repita.